Eu quero contar uma história que se repete recorrentemente na vida de muitas e muitas famílias. Nessa história você pode estar no papel da filha, você pode estar no papel da senhora ou do senhor, tá? A história começa da seguinte forma: a filha está saindo de casa e vê a mãe sentada no sofá, comendo um doce, um chocolate, um pão, assistindo televisão. A filha percebe que naquele momento tem alguma coisa que não está muito certo, mas ao mesmo tempo ela pensa: poxa, eu não vou tirar minha mãe dali, que naquela situação de vida, que já trabalhou pra caramba, que já me priorizou, que já se dedicou, que fez tantas e tantas coisas, e agora no momento dela de ser recompensada, de aproveitar, vou deixar ela em paz, não vou procurar nenhuma briga para mandar ela sair para caminhar, nem para treinar, deixa ela lá em paz, é melhor até evitar problema. Os dias passam, as semanas passam, os anos vão passando. Em um determinado momento, essa senhora vai no médico e percebe que ela está com pré-diabetes. O médico fala: olha, sua glicemia não está bacana, toma aqui esse remédio, procure se exercitar, procure fazer uma dieta. Só que o que acontece? Como neste cenário a mãe já vivencia hábitos que são cotidianamente repetidos, para ela voltar para casa e tomar decisão de ter comportamentos totalmente diferentes, é necessário gastar muita energia cognitiva. Porque tudo que a gente já faz no automático, para a nossa mentalidade, para o nosso cognitivo, é muito mais tranquilo. Porque você não precisa pensar, tomar decisão. Só que se agora, depois do almoço, ela tiver que se esforçar para não colocar um docinho para dentro, ou para não comer aquele arroz branco, cheio de açúcar, ela vai ter que ir contra a intuição dela, porque ela não chegou aqui da noite para o dia. Nessa história, ela chegou aqui, ó, dia após dia, ela foi criando esse ritual de estar ali sentada a maior parte do dia, ou deitada, ou tendo vários cochilos no sofá, comendo carboidrato e açúcar, e açúcar, e açúcar. Então perceba que o nível de esforço para sair dessa vida é gigantesco. E aqui já vai, tá? Me lembre no final, você que está assistindo. No final, vou dar uma dica, um sinal sobre isso que está acontecendo, uma luz para vocês, tá? Mas bora continuar. Os anos vão passando, desculpa, os dias vão passando, as semanas vão passando, e essa pessoa começa a sentir uma dor na lombar, começa a sentir uma dificuldade para caminhar, começa a sentir um formigamento, uma dormência nos pés. E aí vem uma série de outras questões. Vem nervo ciático, vem uma série de problemáticas. Só que os dias vão passando, a mãe e a filha ficam naquele dilema, a filha ainda não entendeu como é que ela pode ajudar nesse processo, só que ambas estão sofrendo. A mãe está sofrendo em termos de saúde, e isso repercute sobre questões físicas, sobre dores, sobre uma série de outras questões, inclusive emocionais. A filha fica naquela: poxa, ela já está assim, sentindo dor, sentindo isso, o que é que eu faço? Eu brigo com ela para ela levantar da cama, se eu já venho falando com ela há vários dias, mas ela não tem me escutado. Ou deixo ela ir. Porque se eu brigar, ela tá sentindo dor e ainda vai ficar chateada, então talvez seja melhor ela sentir dor e ficar pelo menos quietinha no canto dela. E o tempo vai passando, 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 sem saber que ela pode estar nos seus últimos meses de autonomia, ainda relativa à autonomia, porque ela já está vivenciando alguns processos de dependência pelo fato de já estar sentindo algumas dores e tendo algum tipo de dificuldade na locomoção. Só que aí os dias vão passando, as semanas vão passando, os anos vão passando. E essa senhora se vê numa cama, refletindo o seguinte: meu Deus, até para tomar banho
eu preciso de ajuda. Qual o sentido desse sofrimento? Neste momento, perceba que a mãe está no ápice do sofrimento, falta de propósito, ela não vê sentido no que está vivendo. A filha, percebendo tudo isso, sofre calada, é também uma paciente ali invisível, porque adoece junto. Nessa história ninguém ganha, todo mundo sai perdendo. A, a conversa difícil, se você é filho, a conversa difícil que você está adiando, lá na frente saiba que essa bola de neve, quanto mais segundos ela passa nessa ladeira, essa bola vai aumentando. E no início ela só tem um hábito invisível que pode ser nocivo. Daqui a pouco ela já tem um probleminha. Aí daqui a pouco ela já tem um segundo problema. E desse problema uma demência vascular. E isso, e aquilo. E uma série de questões vão se instalando. Então o que eu quero te falar é o seguinte. Eu não sei em qual destes papéis você é personagem nessa história. Geralmente neste canal a gente conversa mais exclusivamente com as pessoas acima dos 60 anos. Mas o vídeo de hoje em especial é para você também que é filho, que pode estar vivenciando até esse sofrimento, essa dificuldade, onde não tem nem uma outra pessoa para dividir. Até porque os papéis podem estar se invertendo. Essa pessoa não deixa de ser seu pai nem sua mãe. Só que talvez, por falta de conhecimento, até porque sua mãe, seu pai, ou você que é idoso, você vem de uma geração onde estes conhecimentos que eu trago aqui neste canal sobre exercício para pessoas acima dos 60 anos, que é o caminho para você realmente ter autonomia, mas não só exercício, outros aspectos como melhora do sono, qualidade dos pensamentos, melhora de ambiente. O ambiente é tudo que está em torno, tá? Melhora é, na qualidade da alimentação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você é a pessoa idosa, você não é culpado de estar passando por isso. Até porque você não tinha o conhecimento e esses hábitos nocivos e invisíveis, imperceptíveis no dia a dia, eles foram se repetindo não porque você queria se fazer mal. Isso foi acontecendo porque faltava conhecimento e por um outro aspecto, parâmetro de normalidade. Nós, seres humanos, a gente tem em nosso DNA uma característica para nos proteger, que é seguir um pouco o que a maioria das pessoas estão fazendo. Vou dar um exemplo. Se eu estou aqui nesse ambiente e do nada sai um monte de gente desse corredor aí correndo e gritando: fogo, fogo, fogo! De maneira nenhuma eu vou ficar aqui neste ambiente me questionando: poxa, pessoal, mas eu não estou sentindo cheiro de fumaça, eu não estou vendo nenhum fogo. Obviamente eu vou acabar seguindo todas as pessoas, que é o que a gente costuma chamar de efeito manada, tá certo? Só que o que acontece? Isso existe em nosso DNA para nos proteger. Porque se eu tivesse que tomar uma decisão cognitiva, pensa aí, tem gente que é um pouco mais acelerado, tem gente que é um pouco mais devagar, que chamam até essa pessoa de lerdo. Imagine se essa pessoa tivesse que refletir nessa situação. Então, o nosso DNA, de maneira muito sábia, o que é que ele fez? As pessoas que no passado sobreviveram a esse tipo de circunstância, onde o perigo surgiu e o grupo sinalizou e ela acompanhou, ela conseguiu perpetuar os seus genes. Só que as pessoas que não conseguiram ter uma boa reação a essa identificação de alteração de padrão de comportamento, ela não conseguiu perceber que alterou o padrão do comportamento no grupo, e nesse momento o grupo está em desespero e está correndo, fugindo de alguma coisa. Ela não quer saber se é leão, ela segue. Só que, infelizmente, quem não seguiu isso acabou ficando.
e foi acometido e, consequentemente, teve menor janela de tempo de vida, o que provavelmente essa pessoa perpetuou menos a espécie. Então, o nosso DNA, ele é assim, ó, é como se fosse para as pessoas mais novas, vão entender bem, mas para quem tem mais idade e está atualizado também vai entender. É como se fosse uma inteligência artificial que está identificando o tempo todo os padrões e está tentando otimizar e está tentando melhorar e se tornar cada vez mais eficaz. Então, por, por medida protetiva, o nosso corpo ele já tem por natureza seguir o parâmetro de normalidade. E por que eu entrei nessa história de parâmetro de normalidade? Eu vou te perguntar. Se você é filho, eu quero fazer a seguinte pergunta. Seu avô, sua avó, você via colocando um tênis e saindo para ir para academia, para correr? Provavelmente não. A mesma coisa para você que é uma senhora ou um senhor e está escutando esse vídeo. Provavelmente você não viu seu pai, a sua mãe, colocando tênis, uma meia e saindo para correr, saindo para treinar. Então, seu parâmetro de normalidade não é esse. Quando seu filho, sua filha começou a buscar ir para academia, ir para treinar, para falar a verdade, muitos não procuraram inicialmente com intenção de saúde. Você descobriu que o seu filho queria ir porque ele queria ficar forte, parecendo aquele cara da televisão, o Arnold Schwarzenegger. E a sua filha porque queria ficar magrinha, porque queria isso, porque queria aquilo outro. Então você começou a associar que estes ambientes que estavam se das pessoas que se exercitam é um ambiente voltado para a estética. Isso se chama associação de valor. Então você associou que aquele ambiente estava focado em estética. Você não tinha referência do seu passado com seu pai e sua mãe nessa fase da vida se exercitando, juntou as duas coisas e obviamente você não acha que você precisa. Eu estou tendo aqui o tipo de conversa com você, sincera e ampla, e talvez não seja um tipo de conversa que interesse a muitas pessoas, mas eu garanto o seguinte, que esse é o tipo de conversa que pode abrir a sua mentalidade para refletir que talvez você ainda esteja repetindo os mesmos erros por não ter entendido que você está seguindo a boiada. Só que nesse caso, é sobre um parâmetro de normalidade que realmente não foi um dos melhores. E é assim. Não é à toa que agora a sua geração, ou desculpa, a geração dos seus filhos, já está colocando em prática. Então, provavelmente os filhos dos seus filhos, ou seja, seus netos, já começarão a treinar cedo, vão treinar na fase adulta, vão treinar na terceira idade, vão treinar em todas as fases da vida. Então perceba, lembra que eu falei que o DNA está em constante movimento e ele está tentando sempre otimizar e se tornar mais eficaz para o que é melhor para o ser humano? Então, o que é que vai acontecer? Nessa geração, os idosos que mais forem ativos, tá certo? Que no passado eram pessoas mais ativas, tinham melhores comportamentos, são as pessoas que provavelmente vão perpetuar mais o DNA, assim como os filhos. Os que não, talvez tem gente que você conheceu lá atrás que infelizmente foi embora muito cedo, com hábitos muito ruins, porque fumava, porque isso, porque aquilo. Claro que não necessariamente todas as pessoas que têm hábitos ruins necessariamente vão embora cedo. Mas, se você for pegar estatística, na maioria das vezes, quem está se cuidando vai sobreviver muito mais e vai ter qualidade superior durante essa fase da vida. Eu quero contar só uma história para terminar, que é o seguinte. Ela é até um pouco engraçada, que ela é o seguinte. Uma certa vez, o marido chegou para a esposa no Natal e perguntou: Minha filha, por que você, todo ano, na hora de assar o peru, você corta a frente e o fundo do peru? Eu não consigo entender. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. E ela falando: Olha, eu aprendi com minha mãe e eu confesso que eu não sei o porquê eu parto a frente do peru e o fundo. Mas eu aprendi assim, eu vou ligar para ela. Aí ela vai e liga para ela. E aí, minha mãe, meu marido estava perguntando aqui o porquê tem que partir a frente e o fundo. Eu sei que tem que fazer assim, mas eu não sei explicar o porquê. A senhora me ensinou dessa forma, me explica aí. Aí ela, minha filha, deixa eu te contar uma coisa. Na verdade, eu também não sei. Eu aprendi isso com sua avó. Mas eu vou ligar para ela para entender o porquê. Moral da história.
liga para a avó, né? E o marido na ligação também. Aí ele escuta. Aí a senhora falando: Minha filha, eu cortava a frente e o fundo do peru porque a nossa assadeira antigamente era muito pequena. O tamanho do forno era pequeno e não cabia um peru enorme, com assadeira enorme, então tinha que realmente cortar o peru para caber. Então perceba, às vezes a gente está repetindo padrões que não necessariamente são benéficos, padrões que não necessariamente vão nos ajudar. E às vezes não tem lógica nenhuma aquele padrão. Às vezes, naquele momento, o padrão existiu por uma necessidade. Só que agora não tem mais necessidade e você continua repetindo o padrão. Então perceba, nesse canal, o meu diálogo é sempre muito franco com quem realmente quer transformar a sua família, a sua saúde. Porque saúde contamina quem está do lado. A sua saúde não determina somente a sua vida, determina inclusive a qualidade dos relacionamentos da sua família. Na primeira história que eu contei, da mocinha que está vendo, infelizmente, a mãe descer uma ladeira e não está sabendo como lidar nessa inversão de papéis, que às vezes ela vai ter que chegar e falar: Olha, minha mãe, você não está tomando uma decisão muito boa, bora chamar alguém de fora, por exemplo, aqui a Mais 60, bora chamar o pessoal da Mais 60, ou bora chamar outra pessoa, bora testar, só que não pode ficar dessa forma. O que não dá é só fazer consulta, 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 sair de lá com informação. Você precisa exercitar, precisa comer bem, precisa dormir bem, precisa isso, precisa aquilo, e não fazer nada para mudar. Você precisa buscar um profissional que vai segurar você pela mão, que é o que a gente faz aqui, e falar: venha, vamos caminhar juntos. Eu vou te guiar nessa estrada. Nessa estrada eu tenho um conhecimento específico e eu vou te ajudar. É isso que você precisa. É isso que você precisa. Todo mundo precisa ser guiado em alguma área da vida. A gente não sabe tudo, a gente tem que ter humildade para isso. A gente tem que ter essa humildade. Não é à toa que, só para eu fechar agora, o pai, a mãe, quando lida com seu filho na infância, fala o seguinte: meu filho, vá para o colégio. Quando o filho fala: oh, não quero ir, você precisa ir. Vai ser melhor para você. No futuro você vai entender o porquê eu estou fazendo isso. Porque eu estou exigindo que você vá. Talvez você não entenda agora, mas no futuro você vai entender o porquê você precisava estar no colégio nesse momento. E lá na frente você vai me agradecer. A mesma coisa acontece com o filho que precisa acordar o pai e a mãe, que está repetindo um padrão do passado que não cabe mais nessa sociedade, se ele quiser se manter com autonomia. Tá certo? Então, para terminar, eu quero só te mostrar aqui. A gente fez uma historiazinha, conta exatamente aquilo que a gente falou, onde mostra. Eu vou pegar aqui o celular só para mudar, onde mostra. Pode dar zoom lá, Gabriel, para o pessoal conseguir perceber. É, a filha olhando, né, para a senhora. Deixa ela fazer o que quiser. Ela já fez tanto nessa vida. E a mãe ali está assistindo, né, algum documentário, alguma coisa com. Acho que não focou não, Gabriel. Tá focando não? Tá focando? Ah, pronto. Então deixa eu passar aqui. Aí depois mostra ela no médico, falando que tá com pré-diabetes. Depois mostra ela dizendo, né? Então tem uma série de questões aqui. Eu não vou focar tanto nisso, tá certo? Só queria ressaltar o seguinte. Nos acompanhe no nosso Instagram. Lá a gente a gente posta vídeo todos os dias, não é de hoje, é antes mesmo de criar esse canal no YouTube. Só queria mostrar para você realmente, talvez, a dica que eu falei lá no início do vídeo e a da agora é essa. Nos acompanhe no nosso Instagram,
nos acompanha aqui no YouTube, a gente está postando vídeo todo dia. Todos os vídeos são importantes para modificar o seu ambiente, mesmo que seja o seu ambiente digital. Eu, para montar esse espaço aqui, vim de uma família que a gente, meu pai, graças a Deus, sempre trabalhou muito, mas a gente não tinha condições financeiras assim. Meu pai trabalhou a maior parte da vida dele como segurança, a minha mãe é assistente social, então a gente sempre viveu ali, graças a Deus nunca faltou nada, então eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso aqui, empreendedor. O que é que eu fiz? Eu me cerquei de um ambiente onde tinham pessoas milionárias e bilionárias aonde na internet. Porque eu não tinha esse ambiente fisicamente. Essas pessoas não moravam no bairro onde eu moro, onde eu morava, no caso, eu me mudei, né? Essas pessoas não moravam, não pegam os voos que eu pego, né? Tudo isso. A nossa vida ela é separada por tribos. Às vezes você acha o que está acontecendo no seu mundo. Está acontecendo no mundo todo com todas as pessoas, mas não está, está acontecendo no seu meio. Então o que eu preciso dizer para você é o seguinte: assim como eu precisei tentar me cercar para escutar, ler livro, estudar, ficar a maior parte do tempo entendendo como é que eu faço isso acontecer aqui, para que a gente não só entregue o melhor serviço, mas que ele se torne um modelo de negócio que eu consiga levar para mais e mais pessoas ao redor do mundo, ao redor do Brasil, em outros lugares. A mesma coisa eu digo para você. Se você realmente tem um interesse de se ajudar, você precisa ter essa sabedoria de se cercar de um ambiente positivo. Talvez não seja possível você se cercar de um ambiente positivo presencialmente agora. Talvez falte a mais 60 chegar na sua cidade, talvez falte a mais 60 chegar no seu estado. Mas não é por isso que você vai deixar de ir para a academia treinar, não é por isso que você vai deixar de sair para caminhar, não é por isso que você vai continuar escutando programas de TV que só falam de violência, disso e daquilo. Que o mundo está piorando e piorando e piorando e que no passado era melhor. Não. Se você for focar que o mundo está piorando, qual é o sentido de você querer continuar vivendo aqui? Não, bora focar nas informações boas. Então, para terminar, é exatamente isso. Segue a gente no Instagram. Segue no meu Instagram pessoal também, tá? Não vou deixar na descrição desse vídeo. Segue na Mais 60 Oficial lá no Instagram. E outra coisa, mais importante, se você ainda não conhecia esse canal, se você não conhecia meus vídeos e ainda não estava inscrito, se inscreva se agregou para você esse tipo de informação, tá? Aqui é uma conversa franca, perceba, o vídeo não tem nem edição. A gente está abrindo aqui a câmera, não tem nem roteiro. Reclamaram com a gente no outro vídeo que nosso vídeo não tem roteiro. Não tem roteiro. A gente pega aqui um momento que não tem paciente, que a gente conseguiu aqui ajeitar um horário, uma loucura. Só Deus sabe o que a gente faz para estar aqui gravando para vocês, para justamente ter esse tipo de conversa. Não tem roteiro nos nossos vídeos, é conversa franca, a conversa que eu tenho com o meu paciente, com o meu aluno, eu estou tendo com você aqui agora e você está tendo essa oportunidade. Não que eu seja o cara, nada disso, mas estou dizendo isso porque, graças a Deus, a gente consegue transformar a vida das pessoas aqui. A mesma coisa eu quero ver com você. Mesmo que você esteja do outro lado, eu estou em Salvador, Bahia, talvez você esteja lá na região sul do país. Eu quero que isso aconteça com você. Talvez você esteja do outro lado do mundo, do Japão. Eu quero que isso aconteça com você, tá? Então,